Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, que eu confesso já de cara que é pequeno. O tempo é curto para conversar com essa pessoa fantástica que é a Ana Deise Doria, sabe tudo de educação. Que ficamos aí com um evento que vai acontecer e por que falta professor de matemática? Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, né? Veja só, Geraldo, há uma situação no país, né, de falta de professores em algumas disciplinas, como é o caso da matemática, como é o caso da biologia, né, como é o caso da história, da geografia. Por quê? E nós estamos vivendo um momento tão difícil no país, onde algumas instituições particulares, inclusive, estão fechando seus cursos de licenciatura. Isso é muito sério. Né? E por que é que esses cursos estão fechando? Porque não há demanda não há alunos para esses cursos para manter uma faculdade particular. As universidades e as instituições públicas têm a obrigação de oferecer. Mas tem uma coisa que precisa ser tratada, que a gente sabe, que é a questão da valorização do professor. Perfeito. Né? Hoje, uma grande luta do Plano Nacional da Educação, inclusive, é que possa se chegar a salários dos professores semelhante a outras profissões. Enquanto isso não acontecer no país, nós vamos ter dificuldade. Não tenho a menor dúvida. Porque não há atrativo, né, para o professor estudar, se qualificar, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A universidade, você ainda consegue ter esses professores porque tem todo um trabalho diferenciado. Não só o papel dele como professor, mas ele é pesquisador, ele faz extensão, né? E isso daí contribui para ter esse professor ele existir na educação superior. Agora, qual é a solução? Na rede básica. Quando é básico. Me desculpa. Nada que quando é básico, por exemplo, essa é uma demanda sofrida muito mais pelos estados, porque tem a responsabilidade em oferecer o ensino médio. Aí começa com mais coisas, não matemática, tem, física, então, química, aí não tem a matemática, não tem a física, não tem a química. Pior ainda. E é essa situação. Ou você tem uma valorização que realmente atraia o professor a ser professor, ou nós vamos ter aquele que eu costumo dizer, o biqueiro. Ele faz o bico no estado, mas ele vai trabalhar em outro canto e você não consegue empreender um ensino de qualidade. Mas você falou do evento que vai acontecer. Pois é. Aí, o Conselho Nacional da Educação, que é o órgão máximo da educação de um país, no nosso caso, o Conselho CNE, ele costuma fazer, uma vez por ano, o que eles chamam de reunião itinerante. E aqui, quando eu estive, não sei, acho que você não sabe, mas eu fiz parte do conselho, eu fui conselheira, terminei meu mandato ano passado, e lá nós tínhamos essa discussão dessas reuniões itinerantes em estados com problemas dos seus indicadores de educação. Então, essa reunião já aconteceu no Maranhão, já aconteceu em Pernambuco, em Recife, uma no começo desse ano. O Conselho faz no máximo 2 reuniões por ano. Normalmente é somente uma. Esse ano ele fez em abril em Recife e agora em agosto nós vamos ter o privilégio de receber essa reunião aqui em Maceió. De 3 a 6 de agosto. 3 dias vão estar aqui. Vão estar aqui. Posso fazer uma proposta? Já lhe faço o convite para estar presente na abertura. Com certeza, né? Mas eu lhe faço outro. Pois não. Posso fazer? Pode, sim. Reúna as principais pessoas da conferência e fazemos um almoçando com a notícia sobre esse assunto. Nós estamos aqui com a nossa assessoria. Que sempre é gravado numa quinta-feira, mas isso não quer dizer que eu não possa mudar e abrir uma exceção para que estejam presentes os principais personagens do assunto. O presidente do Conselho e o presidente das duas câmaras. Até 8 Educação pessoas. Superior e Educação Básica pode estar presente. Lógico. A diretoria do Conselho pode ser presente. Pronto, maravilha, São maravilha. 5, Quero que situe isso como meta para Já vamos mandar para a reunião de julho, que está terminando amanhã em Brasília, como uma proposta, né, nascida aqui desse nosso encontro. Pronto, beleza. E essa reunião do Conselho traz para Maceió essa temática. Plano Nacional de Educação e Formação de Professores. Pronto, Plano Nacional de Educação. Vamos lá. Vamos lá. Que tipo de mudanças você faria se você estivesse à frente dele?
Olha, esse plano, eu acho que ele foi muito bem debatido. Ok. Né? Teve Conferência Nacional de Educação, a CONAE, como é conhecida. Certo. Os estados fizeram suas conferências, os municípios fizeram suas conferências. E ele, diferentemente do plano anterior, ele se resume em 20 metas. Perfeito. Né? Então, hoje, do jeito que ele foi aprovado, eu acho que eu não mudaria muita coisa. Nós estamos trabalhando para ele ser cumprido. Para ele ser aplicado. Esse é o desafio. E esse é o grande problema desse país. Por exemplo, nós temos uma das metas, né, que ela vai ser muito difícil, porque trata da universalização da educação infantil, onde agora, em 2016, a gente inicia dizendo que todas as crianças desse país de 4 a 5 anos deverão estar na escola, né, até 2022. Perfeito. E a gente sabe que isso vai ser dificílimo Com cumprir. certeza. Por quê? Só para você ter um susto, só Maceió tem como população infantil de 0 a 5 anos 90 mil crianças. Na nossa rede municipal, matriculados, nós temos 7.800, nem 10%. Entre a rede pública e privada do Estado de Alagoas, nós temos 15%. Perfeito. Como fazer isso? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É viável, é possível se imaginar, se sair na frente com uma política público-privada de gestão escolar? Olha, dentre dessas propostas todas trabalhadas, nós estamos, inclusive alguns estados já fazendo isso, trabalhando a possibilidade de conveniar com as escolas filantrópicas, né, com o privado, para que a gente possa colocar o mais atenção a essas crianças. Nós estamos trabalhando muito, principalmente com a faixa etária de 4 a 5 anos. Recentemente, agora sexta-feira, já inauguramos 3 creches das 20 programadas para o município de Maceió, mas ainda é muito pouco para o tamanho da população. Certeza, né? muito grande. É muito grande. A educação infantil, por outro lado, até antes da LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, aprovada em 1996, até o ano 2000, era meramente assistencial, ficava com a responsabilidade da assistência social do país, dos estados e municípios. Então, é de 2000 para cá, esses 15 anos, que ela passa para ser da responsabilidade dos municípios do país. O plano, ele regulamenta isso a partir de agora, como educação infantil. Estou dando um exemplo do plano. Então, você veja que ainda são coisas muito novas. Perfeitamente. E tudo isso depende de infraestrutura, de pessoas a serem concursadas, contratadas, e tem toda uma legislação que trava essa burocracia que a gente tem no nosso país, o que faz com que as coisas demorem muito a acontecer. Eu até faço uma pergunta, eu vou fazer a você também. Faça. O que é pior, a burocracia ou o burocrata? Acho que o burocrata. O burocrata, eu também acho. Eu tenho a oportunidade de ser gestor, de estar gestor também do serviço público. Eu me bato demais com isso. Eu digo, pelo amor de Deus, abra a sua gaveta. Tem que abrir a gaveta, tem que fazer andar. Tem gente, né, Geraldo, que adora ser burocrata. Adora ser burocrata. Parece que se torna mais importante. Não, eu vou pensar. Eu vou analisar esse processo mais. Que besteira. Leva horas, dias, meses. Para o país. Para o país por causa Esse é um dos processo. nossos problemas, o burocrata. É verdade, sem dúvida. A burocracia é necessária. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal está aí. Não, tem que existir. A lei né? das licitações, tudo exatamente. isso. Tem que acontecer. Agora que pelo menos as pessoas ajam com mais velocidade, não é? Vamos querer fazer. Querer fazer. Essa é uma diferença que tem. Querer fazer, porque se não quiser... Exatamente. A gente fica justificando não fazer. Com certeza. Qual é o projeto ainda da gestão Rui, no sentido de construir mais escolas? Olha, nós temos como meta a educação infantil. Né? Nós temos algumas escolas que estão sendo reformadas, ampliando a sua capacidade. As 5 maiores escolas do município estão em processo de reforma bastante adiantado. Certo. E elas ampliam a sua capacidade. Ok. Mas nós precisamos de creches, Perfeito. que são os Centros Municipais de Educação Infantil,
Maceió está construindo 20, 3 inauguradas, mais 5 até o final do ano, desse ano, as 20 até eu terminar a gestão Rui Palmeira. Maceió pode ter 61 desses centros. São recursos do governo federal, do Proinfância. Nós temos uma dificuldade com espaço físico terreno, né? Mas nós precisamos, se a gente ampliar escolas, principalmente na parte alta da cidade. Você sabe que Maceió cresce, aqui embaixo ou a gente tem mar, ou rio ou lagoa. Verdade. Então, onde que estão se construindo os novos conjuntos residenciais? Perfeito. Então, é para lá que nós temos que ir. Para onde está caminhando a cidade? Essas novas creches, elas estão todas lá, e algumas delas também aqui no litoral norte, porque nós temos um vazio de equipamento social muito grande no litoral norte. Nós precisamos de mais escolas no litoral norte e na parte alta da cidade. Então, nós temos meta de construir mais creches e mais escolas, mas muito mais do que escolas. Nós temos dificuldade com terreno. Nós estamos pensando em construir centros de educação integral que possa dar, porque é meta da gestão Rui Palmeira, escola de tempo integral. Nós já estamos, algumas já funcionando. Nós temos essas em reforma, já estão se adequando para o tempo integral, né? Porque esses centros, como, por exemplo, nós vamos fazer já lhe adiantando também, a universidade, ela fez uma seção que é tratado como permissão de uso, porque é patrimônio público federal, daquela parte dos fundos da universidade que você conhece muito bem. Claro. Ali foi construído a Vila Olímpica. Perfeito. Ali nós acabamos de construir uma creche e ali nós vamos construir, se Deus quiser, um grande centro de educação integral. Muito bom. Porque as escolas daquele entorno, que são várias, que são pequenas, que não têm infraestrutura para se transformar em escola de tempo integral, mas o contraturno da criança que estuda em uma escola daquela vai ser feito nesse centro. Muito e assim bom. Ela tem um tempo integral. Porque é uma necessidade. Então, né? a gestão Rui Palmeira construirá mais creches, mais escolas e centro de educação integral. A educação básica, que vai depois levar esse aluno ou não, mas espero que leve a uma educação melhor, mais acima, passa pela diminuição do crime? Se as escolas existirem. Eu digo, exatamente. Se as escolas existem, se a criança está na escola ocupado o dia inteiro, diminui a criminalidade. E diminui porque não tem outro jeito. Não tem, não. Você pode colocar, eu volto a lembrar, os países que tiveram investimento e que reduziram, inclusive, violência em algum deles. Perfeitamente. Né? Como é o caso da Colômbia, aqui pertinho, na América Latina. E tudo isso passou pela educação, pela cultura, pelo esporte e pelo lazer. Você falou da Colômbia, me faz lembrar uma coisa muito interessante comigo. Há mais de 30 anos atrás eu conheci Bogotá. Sim. E eu saía do Panamá para Bogotá e no Panamá perguntaram se eu já tinha comprado a correinha. Eu disse, que correinha? Quando o senhor desembarcar no aeroporto ou precisar fazer alguma coisa, não ponha a sua mala no chão, a não ser que tenha a correinha para amarrar na perna, porque vão lhe levar. Se o senhor alugar um carro, o senhor pega o seu relógio e coloca na outra mão, porque normalmente tem que estar com o vidro abaixado, porque não há ar-condicionado. Tudo bem, isso era o retrato de Bogotá naquela época. Aí eu voltei em 2006, 2007, eu voltei, tomei um susto. Outra cidade, outra história, tudo feito com educação, sem crime nenhum. Você diz assim, você pode andar na rua às 3 horas da madrugada, não tem problema, pode andar, passear sozinho, não tem problema. Então, isso é educação. Um exemplo para o mundo. Um exemplo para o mundo. Então, se a gente investe e coloca, e tem, de fato, a escola como a referência, inclusive, do bairro. Exatamente. É o grande equipamento, é o binômio, saúde e educação. Perfeito. Se você tem a escola é boa, há o letramento, a instrução, o aprendizado, você adoece menos. Com certeza. Ana Deise, eu ia dizer assim, nós precisamos encurtar os nossos encontros. Mas como já foi combinado, almoçando com a notícia, já está encurtado. Já está encurtado. O espaço. Muito obrigado mais uma vez. Eu que lhe agradeço. Nós teríamos uma lista aí. Com certeza. Mas eu convido você... Como meia hora vai rápido, né? Convido você para fazer, inclusive, uma visita à nossa rede. Com o maior prazer. Né? Para conhecer, ver o que é essa gestão Rui Palmeira, não só reformando escola, mas investindo muito na formação dos professores, que já conseguimos.
elevar o nosso indicador da educação básica, né? Com o maior Você prazer. sabe que a gente já saiu daquele patamar, já alcançamos, faltamos pouco para a meta projetada. Esse ano é ano de avaliação, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Coisa boa. Leve meu abraço ao prefeito. Levarei. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado a você. Convite, viu? Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. O que é mais importante, ele mandou dizer que quer, então nosso encontro está marcado.